dicas, né? Dar umas dicas aí para vocês, para estar implantando, como implantar essas rotinas em casa. É umas dicas que vai auxiliar bastante nessa nova fase dos nossos pequenos. Fazer assim, você vai conhecer primeiro a necessidade da criança. Se você tem um filho, né? Se você tem 2, 3, enfim, você vai observar cada um, porque cada um tem uma necessidade diferente. Cada um tem uma personalidade diferente. Cada filho a gente vai fazer de uma forma, porque às vezes o que dá certo pra mim, às vezes não dá certo na sua casa. Porque às vezes o meu filho, um exemplo, ele estuda à tarde e o seu estuda de manhã. Então não vai dar certo, porque os horários deles, fazer as regras, os afazeres deles vai ser em horário diferente. Mas eu vou dar algumas dicas e espero que vocês gostem. Estabeleça um horário fixo para eles, atividades essenciais, defina horário dele almoçar, horário dele escovar os dentes, horário dele ler ali o seu livro. Venha já entender qual que é a expectativa do dia, como que vai ser, para já ter essa previsão, né? Para a gente já eliminar essa ansiedade. Cria também um cronograma visual, um exemplo. A Maria Elizabeth, ela consegue entender quando eu mostro para ela um desenho. Acorda, um solzinho ali, filha, que você acordou, olha o solzinho. Aí você já coloca ali. Para ela, no caso, eu já não coloco um horário, porque ela já tá junto comigo. Então, o horário que eu olho para mim é o horário que eu olho para ela. Agora, o Ezequiel não. O Ezequiel tem que falar, filha, é 8 horas agora, para ele já assimilar, para ele já também ter uma noção, para aprender o horário certinho. Quando eu pegar meu celular, filho, olha a hora para mim, ele já sabe me falar que eu ensino isso, que já vai ajudando também na parte escolar também. Também o horário do banho. Você vai fazer um cronograma, um quadro, você vai colocar ali o horário, você vai colocar ali desenhos para a criança assimilar, você vai colocar ali a passagem de tempo, né? Eu expliquei para vocês assim, o Ezequiel acorda todos os dias, 7h30 da manhã. Então, 7h30 da manhã ele já escova os dentes. Na hora que dá 8 horas da manhã ali, provavelmente ele já tá terminando de tomar o seu café da manhã. E aí a gente já tem uma previsão de tempo, que em meia hora ele já tá fazendo outra atividade. E também incluir tempo para eles brincar, para eles não ver que a rotina é algo maçante, algo assim robótica. Eles têm que ver que faz parte da vida deles, tem que ser cumprida? Tem, mas de uma maneira mais melhor, saudável de se fazer, algo que dá prazer para eles estar ali fazendo, sabe? Que você vai implantar brincadeiras. No caso, você vai colocar ali brincadeiras de tempo livre. Um exemplo, ele cumpriu tudo a brincadeira. No finalzinho da tarde, ó, ele fez tudo na parte da manhã, porque à tarde ele vai estudar. Ele chega da escola, o que ele vai fazer? Ele vai guardar o sapatinho dele, tomar ali um banho, jantar, que também tá no horário. Mas enfim, você vai ali expor ou uma brincadeira. Filho, hoje você vai pegar aquele brinquedo que você tanto quer brincar todos os dias e devido à rotina sua não dá certo, devido aos seus afazeres, mas agora deu certo porque você cumpriu com a sua rotina. E bom de colocar atividades, porque também é importante falar que as crianças aprendem a não ser independentes de prazeres imediatos, ou seja, tem um horário de se divertir. Isso. Né? Então, ou seja, eles aprendem a ter autocontrole, então, ou seja, tem que ter atividades legais, não é só tarefas, né? Mas tem que ter E atividades aqui em legais. casa, o que a gente gosta de fazer? Um exemplo, a gente separa um dia de sexta-feira ou sábado, a gente se reúne, o meu esposo pega ali um brinquedo e a gente brinca todo mundo junto, porque ele vê que a gente tá ali. Isso pra criança é muito gratificante. Nossa, meu pai tá brincando comigo. Nossa, minha mãe tá brincando comigo. Então é uma maneira dele sentir muito bem, abraçado com aquela situação e ver que ele não tá sozinho nessa. A rotina é um padrão familiar, é a família ajudando os pequenos ali. E também a gente vai falar também de estabelecer uma rotina de sono consistente, que é, né? No caso, se você conseguir fazer é muito bom, porque você já vai ter uma noção, a diferença do seu filho antes da rotina e depois
que está implantando a rotina. Você vai ver que ele vai começar a dormir no horário certo, ele vai conseguir acordar de uma maneira que já o sono dele já conseguiu suprir aquele cansaço que ele passou no dia. Então ele vai acordar disposto, ao contrário de quando não se tem uma rotina, às vezes meia-noite, a criança tá ali chorando, não consegue falar porque ela tá com sono, mas ela não quer dormir, porque ela, né, não teve aquele dia, né, os horários, então ela não consegue dormir, porque o corpo dela já tá descontrolado. Um dia ela dorme num horário, o outro dia ela dorme no outro, então automaticamente ela vai ficar uma criança enjoada, ela vai querer chorar, não vai conseguir, se for uma criança mais ou menos do tamanho da minha, não vai conseguir falar, que a minha eu tenho que ficar perguntando pra ela, o que você tá sentindo? Aí ela pega e me fala, tô com fome. Eu estimulo ela a falar, porque eu falo pra ela, filha, chorar não resolve. Chorar a mamãe não vai entender o que você tá falando. No caso também a participação ativa. Envolve também essa parte de responsabilidade e autonomia que a gente conversou a respeito, que a criança já vai criando ali um hábito de responsabilidade, ela já vai aprendendo a zelar das coisas, ela já consegue já assimilar o que é dela, o que é do irmãozinho, o que é o horário. E também, quando for fazer a rotina, envolver a criança, né? Isso. Não simplesmente assim, o pai só montar a rotina. Exatamente, amor. Tem que Bem, montar junto, né? muito importante. No caso aqui, o meu esposo está falando que, no caso, um exemplo, a gente faz a rotina e também, no meu caso, eu faço a minha rotina. Hoje eu vou compartilhar um fato que aconteceu hoje com vocês. Gente, eu não imaginei que meu filho ia falar isso pra mim. Todos os dias a nossa rotina é assim. Hoje eu falei pra ele, filho, a mamãe vai lavar a louça. Enquanto você toma o seu café da tarde, a mamãe vai lavar a louça. Porque é uma forma assim que a gente passa juntos. Eu consegui fazer essa maneira de assimilar a rotina dele com a minha. Então eu falei isso pra ele. Ele olhou pra mim e falou assim: "Não, mamãe, pode ficar despreocupada. Você vai sentar aqui comigo, vai tomar o meu café da tarde junto comigo e eu vou te ajudar a lavar a louça." Gente, eu fiquei assim, eu falei: "Filho, você vai me ajudar?" "Vou, mamãe, vou. Claro que eu vou te ajudar." Então é algo assim que ele já vê que faz parte do meu afazer, só que ele vê que eu faço por querer zelar, por querer cuidar dele. E ele já tem uma noção que nessa parte de querer ajudar, e não foi forçado, não precisou de eu pedir. Ele simplesmente falou isso pra mim. Eu fiquei extremamente feliz, porque eu vi que tá compensando essa rotina e ele tá vendo os cuidados diários que a gente tem aqui em casa. Algo muito importante também, pais. Defina limite de telas. Defina, observe, olhe o quanto tempo que seu filho tá ficando. Não faça isso. Uma das coisas também no começo, né? Eu, assim, não sabia, devido antes de ver essa rotina certa para os meus filhos, que acontecia às vezes para mim, querendo ou não, a gente, por eu trabalhar ali, e minha cabeça cheia de coisa, eu colocava os desenhos para o Ezequiel ali, e muitas das vezes passava do horário, eu percebia que quando ele assistia, às vezes menos, querendo ou não, menos, nada contra, mas é uma coisa assim que é muito importante para eles, que isso afeta no sistema mental deles, sabe? É algo também que você tem que colocar um tempo suficiente para que não venha também atrapalhar as outras atividades. Às vezes ele fica 2 horas no desenho, sendo que ele poderia ali brincar, às vezes ele poderia ali também fazer uma parte da rotina que não foi feita naquele dia, que era a obrigação dele, porque você estabeleceu para ele fazer. Também promova a atividade ao ar livre. Como é bom vocês um dia na semana sair de manhã, ir no parquinho ali, ele brincar naquela areia, vocês brincar juntos. Por quê? Porque auxilia na formação mental e física da criança. Ele vai ficar muito mais calmo, vai sentir confiante e ele vai ficar muito feliz de ter você ali com ele.
E seja, pais, consistente. O que acontece? Consista. Muitas das vezes, vou tentar uma vez, não deu certo, vou parar. Não, consista, porque é algo que vai ser a base dos nossos filhos. É algo igual um tijolinho. O tijolinho de hoje vai dar certo para a construção da manhã. Então, vocês façam, seja consistente, pergunte para ele também, porque no caso, né, como a gente falou, que é uma base familiar, porque não vai envolver só o pai, não, vai envolver o pai, a mãe e a criança. Ele vai falar para você, mamãe, ó, esse horário, um exemplo, esse dia aqui é o dia que eu tenho escola. Às vezes você colocou no horário que não dá para ele fazer. E aí você vai ter que mudar o horário. E sempre vai mudando, sempre vai modificando. E um lembrete muito importante, pessoal, que é o seguinte: cada família, ela é única. Ela é única. E a rotina que serve para um, às vezes não vai servir para outra. Porém, a chave é adaptar uma rotina adequada para cada lar, da maneira que supra a necessidade, atende às necessidades dos seus filhos, mas também ela tem que estar aberta às circunstâncias que vão mudar. Porque, como eu falei, né, a criança vai crescendo. De 3 anos faz um pouco, de 7 anos faz mais um pouco, de 10 anos vai fazer mais, de 12 anos vai fazer muito mais. E vocês vão adaptando conforme vai crescendo. Vai perguntando para eles: ó, meu filho, esse horário aqui, eu olhei aqui, tá sendo muito bom, mas às vezes observa se tá sendo muito corrido pra criança, porque ela fazer tudo em menos tempo também faz mal. Então, o certo é vocês conversarem ali, pegar um relógio aos poucos, observar. Ele gasta tanto tempo para escovar os dentes sossegado, ele gasta tanto tempo para almoçar. É certo que às vezes pode acontecer algum imprevisto, mas é coisa assim que tem como resolver. E caso que se ele está acostumado com uma rotina, ele vai estar preparado para essas mudanças. Muito obrigada a todos que ficaram essa live. Para mim é muito gratificante estar passando esse conhecimento para vocês. Boa noite a todos. E espero vocês que gostaram, porque futuramente eu quero trazer mais live aqui para vocês. Descontrolado, um dia ela dorme num horário, o outro dia ela dorme no outro. Então, automaticamente vai ficar uma criança enjoada, ela vai querer chorar, não vai conseguir, se for uma criança mais ou menos do tamanho da minha, não vai conseguir falar, que a minha eu tenho que ficar perguntando pra ela: o que você tá sentindo? Aí ela pega e me fala: tô com fome. Eu estimulo ela a falar, porque eu falo pra ela: filha, chorar não resolve. Chorar a mamãe não vai entender o que você tá falando. No caso também a participação ativa. Envolve também essa parte de responsabilidade e autonomia que a gente conversou a respeito, que a criança já vai criando ali um hábito de responsabilidade, ela já vai aprendendo a zelar das coisas, ela já consegue já assimilar o que é dela, o que é do irmãozinho, o que é o horário. E também, quando for fazer a rotina, envolver a criança, né? Isso. Não simplesmente assim, o pai só montar a rotina. Exatamente, amor. Tem que bem montar junto, né? Muito importante. No caso aqui, o meu esposo está falando que, no caso, um exemplo, a gente faz a rotina e também, no meu caso, eu faço a minha rotina. Hoje eu vou compartilhar um fato que aconteceu hoje com vocês. Gente, eu não imaginei que meu filho ia falar isso pra mim. Todos os dias a nossa rotina é assim. Hoje eu falei pra ele: filho, a mamãe vai lavar a louça. Enquanto você toma o seu café da tarde, a mamãe vai lavar a louça. Porque é uma forma assim que a gente passa juntos. Eu consegui fazer essa maneira de assimilar a rotina dele com a minha. Então eu falei isso pra ele. Ele olhou pra mim e falou assim: não, mamãe, pode ficar despreocupada. Você vai sentar aqui comigo, vai tomar o meu café da tarde junto comigo e eu vou te ajudar a lavar a louça. Gente, eu fiquei assim, eu falei: filho, você vai me ajudar? Vou, mamãe, vou. Claro que eu vou te ajudar. Então é algo assim que ele já vê que faz parte do meu afazer.
Só que ele vê que eu faço por querer zelar, por querer cuidar dele. E ele já tem uma noção que nessa parte de querer ajudar, e não foi forçado, não precisou de eu pedir. Ele simplesmente falou isso pra mim. Eu fiquei extremamente feliz, porque eu vi que tá compensando essa rotina e ele tá vendo os cuidados diários que a gente tem aqui em casa. Algo muito importante também, pais. Defina limite de telas. Defina, observe, olhe o quanto tempo que seu filho tá ficando. Não faça isso. Uma das coisas também no começo, né? Eu, assim, não sabia, devido antes de ver essa rotina certa para os meus filhos, que acontecia às vezes para mim, querendo ou não, a gente, por eu trabalhar ali, e minha cabeça cheia de coisa, eu colocava os desenhos para o Ezequiel ali, e muitas das vezes passava do horário, eu percebia que quando ele assistia, às vezes menos, querendo ou não, menos, nada contra, mas é uma coisa assim que é muito importante para eles, que isso afeta no sistema mental deles, sabe? É algo também que você tem que colocar um tempo suficiente para que não venha também atrapalhar as outras atividades. Às vezes ele fica 2 horas num desenho, sendo que ele poderia ali brincar, às vezes ele poderia ali também fazer uma parte da rotina que não foi feita naquele dia, que era a obrigação dele, porque você estabeleceu para ele fazer. Também promova a atividade ao ar livre. Como é bom vocês um dia na semana, sair de manhã, ir no parquinho ali, ele brincar naquela areia, vocês brincar juntos. Por quê? Porque auxilia na formação mental e física da criança. Ele vai ficar muito mais calmo, vai sentir confiante e ele vai ficar muito feliz de ter você ali com ele. E seja, pais, consistente. O que acontece? Consista. Muitas das vezes vou tentar uma vez, não deu certo, vou parar. Não, consista, porque é algo que vai ser a base dos nossos filhos. É algo igual um tijolinho. O tijolinho de hoje vai dar certo para a construção da manhã. Então, vocês façam, seja consistente, pergunte para ele também, porque no caso, né, como a gente falou, que é uma base familiar, porque não vai envolver só o pai, não, vai envolver o pai, a mãe e a criança. Ele vai falar para você, mamãe, ó, esse horário, um exemplo, esse dia aqui é o dia que eu tenho escola. Às vezes você colocou no horário que não dá para ele fazer. E aí você vai ter que mudar o horário. E sempre vai mudando, sempre vai modificando. E um lembrete muito importante, pessoal, que é o seguinte: cada família, ela é única. Ela é única. E a rotina que serve para um, às vezes não vai servir para outra. Porém, a chave é adaptar uma rotina adequada para cada lar, da maneira que supra a necessidade, atende às necessidades dos seus filhos, mas também ela tem que estar aberta às circunstâncias que vão mudar. Porque, como eu falei, né, a criança vai crescendo. De 3 anos faz um pouco, de 7 anos faz mais um pouco, de 10 anos vai fazer mais, de 12 anos vai fazer muito mais. E vocês vão adaptando conforme vai crescendo. Vai perguntando para eles: ó, meu filho, esse horário aqui, eu olhei aqui, tá sendo muito bom, mas às vezes observa se tá sendo muito corrido pra criança, porque ela fazer tudo em menos tempo também faz mal. Então, o certo é vocês conversarem ali, pegar um relógio aos poucos, observar. Ele gasta tanto tempo para escovar os dentes sossegado, ele gasta tanto tempo para almoçar. É certo que às vezes pode acontecer algum imprevisto, mas é coisa assim que tem como resolver. E caso que se ele está acostumado com uma rotina, ele vai estar preparado para essas mudanças. Muito obrigada a todos que ficaram essa live. Para mim é muito gratificante estar passando esse conhecimento para vocês. Boa noite a todos e espero vocês que gostaram, porque futuramente eu quero trazer mais live aqui para vocês.